Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Devido, né, aos nossos problemas técnicos, né, a nossa nova realidade, não foi possível realizar a aula de hoje. Então, eu venho, através dessa videoaula, fazer uma introdução, uma pequena introdução do conteúdo e fazer uma explicação, tá? Para que vocês possam entender aonde nós queremos chegar com esse novo conteúdo, que é transformação de unidades de medidas de superfície. Vocês podem entender superfície como área, tá? Quando a gente está falando de superfície, nós estamos falando diretamente de área. Conforme nós temos esse quadrado aqui, de 1 metro quadrado. Tá, vamos relembrar de algumas coisas. Qual é a característica do quadrado? Sim, um quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais. Se um quadrado tem todos os lados iguais, nós já temos um indício. E vocês também já sabem, que eu sei que vocês são bem espertos, qual é a forma de calcular a área de um quadrado. Não é lado vezes lado ou base vezes altura? O que eu quero indicar com base vezes altura? Base, né, este lado, vezes este lado. Ou simplesmente multiplicar um L, né, que a gente já vem conversando isso já faz um tempo. Basicamente é isso. Mas aqui nós chamaremos de base e de altura. No caso do quadrado, a base é igual à altura, né, porque é um quadrado. Então, a nomenclatura geralmente é lado ao quadrado, tá? Essa que é a nomenclatura que é utilizada. Mas nós poderemos usar a forma genérica, que é base vezes altura. E para que nós possamos chegar a 1 metro quadrado, qual é o valor do lado? Um número multiplicado por ele mesmo que seja 1, só pode ser 1. Então, o lado desse quadrado vai ser 1. 1 metro. Vocês concordam comigo? E esse lado aqui também, obviamente, tem que ser 1, porque ele é um quadrado. Tá? E a partir desse quadrado aqui, nós iremos encontrar as outras unidades de medidas de superfície. Tanto diâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, que são os submúltiplos, e dois múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá? Nós aprendemos a fazer a transformação de unidade de medidas lineares, tá? De comprimento. Por exemplo, uma corda. Uma corda, ela vai de um ponto A a um ponto B, né? Ela é uma medida linear, desta forma, assim. Então, ela começa aqui, termina aqui, de uma forma reta. Acabou. Ela não tem outra dimensão. Já num quadrado, ou quando a gente está falando de área, nós temos duas dimensões, tanto a base quanto a altura, ou comprimento e largura, né? Com a folha de papel, ela tem um comprimento e tem uma largura. Então, não vai ser tão simples conforme nós aprendemos aqui. Porque o que acontece? Quando nós simplesmente transformamos o metro, né, em decímetro, né, o decímetro em relação ao metro, nós partimos do menor para o maior, né, a gente quer saber quanto que é decímetro em relação ao metro. Então, nós queremos saber do menor para o maior. Quando nós partimos do menor para o maior, nós dividimos. E quando é o contrário? Quando nós saímos do maior para o menor, nós multiplicamos, certo? E aí, esse fator que nós multiplicamos e dividimos vai ser de acordo com a nossa régua. Eu chamo isso aqui de régua de unidade, né? Porque é a partir dela que nós vamos saber qual vai ser esse fator, 100, 10 ou 1000, e assim vai. Neste caso, como eu quero sair de decímetro e chegar em metro, né? Em relação a 1 metro, eu vou fazer o quê? Eu vou andar uma casa. Se eu estou andando uma casa para o lado maior, né? Estou saindo do decímetro, que é o menor, para o maior, eu andei uma casa. E se eu andei uma casa, eu divido por 10. E dividir 1 por 10 é andar com essa vírgula que estaria aqui, atrás do 1, para frente do 1. E para que isso se torne certo, né, correto, porque não existe vírgula 1, existe 0,1. Por isso que entra esse zero na frente. Da mesma forma, eu queria achar centímetro em relação ao metro, eu vou dividir, porque eu estou saindo do menor para o maior. Então, eu vou andar duas casas. Por isso que é dividido por 10 e 0,01. Tá? Isso aí eu sei que vocês já sabem. Agora, o nosso objetivo é conseguir fazer isso para metro quadrado. Agora, eu quero saber quantos metros quadrados, o decímetro, tá? Representa quantos metros quadrados. Eu sei que, na forma linear, 0,1 metro é igual a 1 decímetro. Mas, em metro quadrado, quando que vai ser 1 decímetro em relação ao metro, né? Ou quantos metros em relação ao decímetro?
vai ser muito simples. Nós vamos lá, que a gente vai entender através de um exemplo bem bacana, tá? Deixa eu trocar aqui. Não vai ter cortes. Vou upar o vídeo do jeito que ele está aqui, tá? Conforme a gente tem aula ao vivo. Vamos lá. Estou fazendo o mesmo quadrado. Vocês estão percebendo isso? É o mesmo quadrado. Nada se alterou. Vou transferir ele para cá. Por quê? Porque eu quero trabalhar com ele desde que não me atrapalhe com o outro lá. Beleza. Agora, eu quero saber o metro quadrado em relação ao decímetro. Não é? Beleza. Só que ainda vocês não sabem transformar superfície, né? A unidade de superfície. Mas vocês sabem transformar o lado, a forma linear. Vocês conseguem transformar um metro quadrado, um metro, em relação ao decímetro, não conseguem? É isso aí, é 0,1. Então, em vez de colocar em vez de botar 1 metro, vocês vão botar 0,1 metro. Porque a gente está falando em relação ao metro, correto? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos botar 0,1. Para aqueles que não entenderam, o que acontece? Eu estou pegando esse quadrado e estou escrevendo aqui. Aí eu acho que não tem surpresa para ninguém. Eu não quero mais saber o metro quadrado puro. Eu quero saber o metro quadrado em relação a decímetro. Então eu estou partindo, eu quero saber quanto que é o decímetro ao quadrado em relação ao metro. Não é isso? Metro quadrado, porque é a superfície. Só que eu não sei fazer isso. Vocês não sabem fazer isso. Nós estamos aprendendo isso junto. A única coisa que vocês sabem é achar decímetro em relação ao metro, que basta dividir por 10. Então, 1 metro escrito em forma de decímetro é 0,1 metro. Vocês concordam comigo? Isso aqui não é 1 decímetro, que é 10 vezes menor que 1 metro? Perfeito. Então, é isso aí. É o que a gente acabou de escrever. Agora eu quero achar a área disso. E para achar a área disso, é muito simples. A gente acabou de falar, é lado vezes lado. Então, eu vou pegar um lado, né? Deixa eu botar mais para cá, deixa eu botar uma foto para cá. Vamos lá. Então, eu vou pegar 0,1 vezes 0,1. Relembrando, para multiplicar números decimais, basta a gente pegar os números inteiros e multiplicá-los, certo? Não tem nenhuma novidade. Beleza, então 1 vezes 1, 1. Por que 1 vezes 1, professor? De novo, sempre que nós formos fazer multiplicações de números decimais, independe da vírgula, esquece a vírgula e pega só os números naturais diferentes de zero. Óbvio, nós temos o 1 aqui e o 1 aqui. Ah, professor, se fosse 101, aí a gente multiplicaria 101 vezes 1. Sem problema nenhum, tá ok? Vamos lá, continuando. E para a resposta estar adequada, né, estar correta, porque a gente fez essa malandragem, entre aspas, matemática, nós precisamos corrigir. Como? Lembre-se, toda vez que nós multiplicamos por números decimais, nós precisamos contar quantas casas decimais há em cada fator. Cada fator que eu digo, 0,1 é um fator, 0,1 é outro fator. Então, quantas casas decimais há nesse fator? Uma. E quantas casas decimais há nesse fator? Uma. Então, a gente só soma agora o número de casas decimais do primeiro fator com o número de casas decimais do segundo fator. Neste caso, são 2 casas decimais. Vocês concordam? 1 mais 1, 2. Então, a resposta precisa ter 2 casas decimais. O que é 2 casas decimais? 2 números depois da vírgula. Então, obrigatoriamente, eu vou botar a vírgula e, automaticamente, eu preciso colocar um 0. Porque agora, vocês concordam comigo que tem 2 números depois da vírgula? Beleza. Então, eu preciso colocar o 0 na frente para que possa ficar de forma adequada. Porque, de novo, não existe 0,01. Não existe. 1 centavo é 0,1. 0,01. Beleza? E a unidade medida, metro vezes metro, metro ao quadrado. Logo, o que nós podemos concluir? Que um metro, né, em relação a decímetro se tornou 0,01 metro quadrado. Tudo bem? Até aqui, nenhum problema, né? Foi bem tranquilo. Isso eu quero depois comparar com o de cima, tá? Então, vamos lá. Vamos preencher nossa lacuninha aqui. Então, eu vou ter que diminuir aqui o valor, porque eu sei que futuramente não vai caber o espaço.
Então, vai ser 0,0... O que aconteceu? Ah, tá. 0,01 metro quadrado. Todo mundo concorda comigo, né? Então, quando eu falo de 1 metro quadrado, só que em decímetro, em relação ao decímetro, né, que o decímetro é 10 vezes menor que o metro quadrado, quando eu me refiro a isso, eu estou partindo do menor para o maior, a gente divide. O que aconteceu? Se tornou 0,01 metro quadrado. Vamos fazer um próximo exemplo para ver se a gente consegue achar um padrão. Matemática é feita de padrão, de padrões, né? Perdão. Vamos lá, vou apagar aqui e apagar aqui. Agora, eu quero escrever 1 metro quadrado em relação a centímetros, né? Ao contrário, centímetro em relação a metro. A gente está partindo do menor para o maior. De novo, vamos usar da mesma forma. Eu não sei transformar unidade em superfície, certo? Não sei como é que faz. Então, eu vou transformar, em vez de botar 1 metro, eu vou botar centímetro em relação ao metro. Eu vou ter que dividir por 10 o metro, que é, por 10 não, perdão, por 100, que é muito fácil. É 0,01. Todo mundo concorda comigo, né? Em relação ao metro. É isso que vale o centímetro, 1 centímetro, em relação ao metro. Da mesma forma, eu vou colocar aqui 0,01 metro. Porque 1 centímetro é 100 vezes menor que o metro. E agora, de novo, para fazer a área, muito simples. Basta eu multiplicar esse lado vezes esse lado. Né? Deixa eu colocar um negocinho mágico. Esse lado vezes esse lado. Não vou fazer aquele processo de novo, porque vocês são muito inteligentes e não precisa, tá? Vamos lá. A gente já sabe que multiplicar 0,01 vezes 0,01, basta eu multiplicar o 1 vezes o 1, que vai dar o próprio 1, e contar quantas casas decimais há depois da vírgula. Já vou até deixar a vírgula aqui. Se nesse número aqui já tem 2 casas decimais, e no outro também tem 2, na resposta precisa ter 4 casas decimais. Então, eu vou acrescentar 3 zeros aqui e 1 zero aqui na ponta. Se vocês concordam comigo, não é esse o padrão que a gente estabeleceu? Não é isso que a gente aprendeu? Então, quando eu faço um quadrado de 0,1 metro vezes um quadrado de 0,1 metro, qual é a área quadrada desse quadrado? Qual é a unidade, não? Qual é o valor desse metro, né? Desse metro quadrado? 0,001 metro quadrado. Então, vamos preencher a nossa tabelinha e vamos chegar no nosso exemplo, tá? 0,01 metro quadrado. Já dá para entender o padrão, mas vamos lá, vamos fazer mais um. Agora, nós precisamos alterar aqui e transformar 1 metro quadrado em relação ao milímetro. O milímetro é 1000 vezes menor, né? A gente já tem aqui escrito como se escreve 1 metro em milímetro, né? Então, eu, em vez de escrever 1 metro, eu vou escrever 0,001 metro, né? Porque seria 1 milímetro, mas eu quero escrever em relação a metro. Então tá, vamos lá. 0,001 metro. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. 0,001 metro. De novo, vou multiplicar esse vezes esse, porque a área me diz que é base vezes altura. Se base vezes altura, é muito simples. Primeiro, qual é o número diferente de zero que tem aqui? 1. 1 vezes 1 é o próprio 1, beleza? Só que tem quantas casas decimais nesse número aqui? Nesse número, há 3 casas decimais. E nesse, consequentemente, também, porque são números iguais. Logo, quantas casas decimais eu vou ter que ter na resposta? Isso, 3 mais 3, que no caso são 6 casas decimais. Perfeito, é isso aí. Então vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo concorda comigo que tem 6 números depois da vírgula? Perfeito. E aí a gente bota a nossa unidade de medida, porque metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, eu vou ver se cabe aqui. 0,00001, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, falta 1. 0,1 metro quadrado. Vamos ver se cabe. Não vai caber, não. Vou ter que diminuir essa letra. Vamos lá, 14. Isso. Isso aí. Agora, vamos lá. Essa é a 1000ª vez que eu gravo essa parte, mas
Vai dar tudo certo dessa vez. Vamos embora. Então, o que a gente quer saber disso aqui? A gente já aprendeu o raciocínio, né? A gente já entendeu como que a gente chega, né? Por causa disso aqui. Prestem atenção, isso aqui a gente conseguiu fazer porque a gente pegou o metro como referência e a gente sabe que um metro quadrado, perdão, é um quadrado de lado 1, certo? Aí, consequentemente, esse cara também aqui é 1. Né? Deixa eu botar essa setinha aqui. Quadrado de lado 1, então esse cara também aqui é 1. Logo, quando a gente quer saber quanto que é 1 milímetro, né? 1 milímetro quadrado, a gente sabe que é 0,001 metro, né? Esse quadrado vale 0,01001 metro. Então, aqui também vale isso. E para descobrir a área, o que a gente fez? A gente pegou esse cara e multiplicou por isso, e nós encontramos essa área aqui, né? Que no caso é 1 milionésimo, se não me engano. 1 milionésimo de metros quadrados. Então, assim, bem legal, tá? Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é a gente conseguir fazer a transformação de unidades de área, de superfícies, né? Sem a utilização de lado, porque a gente não vai precisar do lado, a gente só tem que pegar o padrão, tá? Vamos relembrar como que a gente faz esse cara aqui e juntamente a gente já vai começar a entender como que a gente faz esse cara aqui, ok? Para isso eu vou apagar esse cara aqui, porque já não nos interessa tanto mais. Vamos lá, escolher uma setinha. Aqui tá bom, deixa eu chegar isso para cima, para não atrapalhar. Vamos lá. Então, quando a gente está fazendo uma transformação linear, que a gente sai do menor para o maior, a gente divide. Então, a gente já sabe que todo mundo que estiver nessa seta aqui, né, saindo do menor para o maior, nós vamos dividir, certo? Aí a gente vai conseguir chegar no raciocínio lógico, tá? Se nós vamos dividir, então vamos pensar, né? Quantas vezes eu tenho que andar do decímetro para chegar ao metro, na nossa régua de unidade de medida. É assim que a gente chama, né? Eu tenho que andar uma vez para a esquerda. Isso significa que a gente tem que dividir por quanto? Isso aí, por 10. Então, toda vez que for linear, eu vou botar da cor preta, tá? Beleza. Agora, em cima aqui, né, eu vou colocar na cor laranja, quando a gente está transformando um decímetro quadrado em relação a um metro. A gente também está saindo do menor para o maior, né? Padrão, mesma coisa. Só que agora é metro quadrado. O que aconteceu? Por quanto a gente dividiu para chegar a 0,01? Para quem não lembra, quando a gente trabalha com números decimais, 10, 100, 1000 na divisão, se você tiver o 10, 1 sobre 10, quantas casas decimais vai ter? Uma, porque a gente só tem um zero. E se tiver duas casas decimais, quer dizer que dividiu por 100. Concordam comigo? Porque 1 sobre 100 não é igual, porque a gente sabe que 2 zeros significa que são duas casas decimais. O que é duas casas decimais? São dois números depois da vírgula. Se são dois números depois da vírgula, é muito simples, então é divisível por 100, beleza? Então eu vou colocar 100 aqui. A gente vai seguir esse padrão para a gente tentar chegar em algum lugar, algum raciocínio lógico aqui, tá? Vamos lá. Agora a gente vai sair do centímetro, tá? Eu vou puxar um pouquinho mais para cima e vamos para o metro. Beleza, tá? O que acontece? Vamos partir sempre da medida linear. Por quanto a gente dividiu 1 centímetro em relação ao metro, né? A gente vai sair do centímetro, eu quero saber quanto que é 1 centímetro em relação ao metro. Então, a gente saiu do menor para o maior. Quantas vezes a gente vai dividir? Basta a gente contar de novo na nossa régua. 1, 2, né? Do centímetro para o decímetro, 1, do decímetro para o metro, mais 1. Então, a gente divide por 100. Beleza, então eu vou registrar aqui. 100. Nada demais. Agora, e quando a gente está falando em relação à unidade de superfície? 1 centímetro quadrado equivale a quantos metros quadrados? Para isso, a gente faz a mesma coisa. Nós vamos andar duas casas. Entretanto, o resultado que aparece aqui para a gente é o quê? É 0,0001 metro quadrado. Isso representa que a gente dividiu por 10 mil. Não é que tem que ter 4 zeros? Se aqui tinha que ter duas casas decimais, então a gente dividiu por 10. Se tem que ter 4 casas decimais, tem que dividir por um número que tenha 4 zeros, né? Então é 10 mil. Todo mundo concorda comigo? 1, 2, 3, 4. Para ter 4 casas decimais. Tá? O 1 também conta como casa decimal, tá? Não vamos esquecer disso, não. Senão é 0. 0 não faz diferença para nada. Tá ok? Vamos lá. Mesmo raciocínio.
eu vou sair do milímetro para chegar ao metro. Isso aí, o mesmo padrão, a mesma coisa. Então, a gente já sabe que o milímetro é 1000 vezes menor que o metro. Então, 1 milímetro representa em metros 0,001. Então, nós dividimos por 1000. Por que por 1000, professor? Porque tem três casas decimais, né? 3 números depois da vírgula. Então, isso significa que eu dividi por 1000. Agora, vamos olhar quando a gente quer saber 1 milímetro quadrado em relação ao metro, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que qual é o resultado que aparece aqui? Isso aí, 0,0000001. Chega até cansar de tanto falar. E quantas vezes isso é menor que 1? 1 milhão de vezes, correto? Porque é um 1 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de vezes menor do que o metro quadrado. Olha que legal. Mas agora a gente está quase chegando no objetivo. Qual é o objetivo agora? Sempre que a gente está falando de superfície, nós estamos falando de um número ao quadrado. A gente está falando metro quadrado. Olha só que legal. Como que isso vai ficar? A gente tem que começar a tentar escrever o número que está em preto, tá vendo? Relacionar o número que está em preto com o número que está em laranja. De uma forma que tenha um quadrado. Porque o quadrado é a base de tudo aqui para a gente, né? Uma superfície. E como que eu posso fazer isso? Todo mundo lembra que quando a gente tem base 10, simplesmente a gente tem a base 10 e tem um expoente, por exemplo, esse expoente 2, representa que o 2 é a quantidade de zeros que vai aparecer a mais. Que vai aparecer no número. Então, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é o quê? 100. Por isso que nós falamos que 10 ao quadrado, ele aparece dois números, 0. Se fosse 10 ao cubo, que é o elevado a 3, 3 número 0. Se fosse a quarta, 4 número 0. A quinta, 5 número 0. E assim sucessivamente. Tá? Mas a ideia aqui é eu conseguir relacionar esse número preto aqui elevado ao quadrado. Olha só que legal. Eu consigo relacionar o 100 elevado ao quadrado? Consigo. Eu consigo fazer o quê? Eu vou simplesmente transformá-lo em quê? 100 elevado ao quadrado. Porque agora a nossa base é 100. Então aqui nós temos dois zeros. Então, eu tenho que repetir 2 vezes esse zero aqui. Né? Vou fazer 100 vezes 100. 100 vezes 100, todo mundo sabe que quando a gente tem dois números se multiplicando e eles terminados em zero, a gente pega a quantidade de zero e repete no final e multiplica os números inteiros. 1 vezes 1, 1. Né? Eu vou exemplificar aqui o que eu estou falando. Seria assim, né? 100 ao quadrado, vou botar aqui, é igual a 100 vezes 100, certo? Então, a gente esquece o zero, só repete na frente todos os zeros dos fatores, né? São 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, deixa eu só esticar aqui. E a gente multiplica o número inteiro e bota na frente. Só que a gente está multiplicando 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é quanto? 1. Isso aí. Por isso que 100 ao quadrado é 10.000. Olha que legal. Então, a gente já conseguiu relacionar o número preto com laranja de alguma forma elevado ao quadrado. E olha agora. Vai fazer a mesma coisa aqui, para aqueles que já estão sintonizados na questão. Então, eu simplesmente vou fazer 1000 elevado ao quadrado, que segue o mesmo raciocínio de todos. Então, para finalizar essa explicação, finalmente, espero que grave, né? Porque das últimas vezes não gravou. Basta, toda vez, vocês já sabem transformar de forma linear o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Se nós vamos sair do menor para o maior, nós multiplicamos. Do menor para o maior, nós dividimos, né? E a gente vai dividir a quantidade de vezes... a gente vai dividir pela quantidade de zero, a quantidade de casas que nós andarmos. Por exemplo, se eu saio do decímetro para o metro, eu andei uma vez, então eu vou dividir por 10. Se eu saio do centímetro para o metro, eu andei 2 vezes, então eu vou dividir por 100. Então, 2 casas, 2 zeros. Só que quando a gente está falando de medida de superfície, a gente vai utilizar esse mesmo raciocínio. Por exemplo, do decímetro, 1 decímetro quadrado, eu quero chegar a metro, eu vou dividir por 10. Entretanto, esse 10 tem que ser elevado ao quadrado. Beleza? Aí sim, nós chegamos a esse resultado. No centímetro, eu vou dividir por 100. Entretanto, eu vou dividir por 100 ao quadrado. E aí a gente chega nesse resultado. Do milímetro, vou dividir por 1000. Entretanto, elevado ao quadrado. Agora, essa lógica vai funcionar da mesma forma para os números, né, múltiplos, né? Porque a gente acabou de ver o submúltiplo, agora a gente vai ver os múltiplos. Quantas vezes o decâmetro é maior que o metro? Isso aí. O decâmetro... Opa, não foi aqui não. O decâmetro... Opa, também tá parando só.
o decâmetro é 10 vezes o metro, porque a gente está saindo do maior para o menor, então a gente multiplica por 10. Concordam comigo? Porque se a gente está saindo do maior para o menor, nós multiplicamos. Contamos quantas vezes a gente vai andar para chegar na casa que a gente quer. No caso, sair do decâmetro para o metro, então nós temos 10 metros. Agora, como que a gente vai achar isso se eu tenho um decâmetro quadrado e quero achar em relação ao metro? Isso, eu vou multiplicar por 10 de novo, só que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é igual a 100 metros quadrados. Olha que legal. Muito simples. Agora ficou fácil. O hectômetro é quantas vezes maior que o metro, perdão. 100 vezes, certo? E como que a gente vai achar, então, um hectômetro quadrado vale quantos metros? Isso aí, eu vou multiplicar por 100, só que é elevado ao quadrado. Mas, professor, por que eu vou multiplicar por 100? Lembre-se, saindo do maior para o menor, nós multiplicamos. Beleza? Beleza. Para saber por quanto nós vamos multiplicar, nós olhamos nossa régua, essa réguinha aqui, e aí nós temos que perceber quantas vezes eu vou andar até chegar na unidade que eu quero. A unidade que eu estou saindo é HM, hectômetro, e eu estou querendo chegar no metro. Quantas vezes eu tenho que andar para chegar no metro? 2. Se eu tenho que andar 2 vezes, então eu tenho que multiplicar por 10. Como a gente está falando de metro quadrado, nós temos que multiplicar por 100, por 10, por 100, né? Perdão, falei 10, mas é 100. Então, para sair do hectômetro, um hectômetro quadrado, para chegar em metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 100, entretanto, está elevado ao quadrado. Olha que legal. E 100 elevado ao quadrado, nós acabamos de ver, é 10 mil. Muito simples, muito fácil. Agora não tem como errar. E para finalizar, né, finalmente, 1 quilômetro quadrado equivale a quantos metros? Isso aí, 1000 metros. Só que agora eu quero saber quanto que vale 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado em relação ao metro, eu vou multiplicar por 1000 e vou elevar ao quadrado 1000. Então, 1000 elevado ao quadrado vale quanto? 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, para não errar. Vamos lá, acho que vou ter que diminuir a letra. Não, vou deixar assim. E aí? Foi, né? Entenderam? Bem simples, nada demais, nada demais. Bem tranquilo para a gente poder fazer. Agora eu vou fazer mais um exemplozinho para gente. Vou fazer mais 2 exemplos, né, no caso, para a gente poder ter uma noção e você fazer um exercício. Vamos lá. Agora, vamos fazer uma pequena aplicação com a unidade de medida que a gente não conhece, entretanto a gente consegue relacioná-la com a outra unidade de medida que nós conhecemos, tá? O HA, mais conhecido como hectare, o que é hectare? Geralmente, quando você vai falar, por exemplo, quando você vai ouvir a queimada numa mata, queimou não sei quantos hectares de terra. Então, isso é mais uma medida agrária, tá? Uma medida mais usada no interior, rural. Porque quando a gente está falando de grandes fazendas, é um número muito grande. Imagina, o cara lá tem 100 hectares. E como que a gente vai falar isso em metros? Né? E aí eu vou explicar aqui a situação, porque é muito grande. Então, eles encontraram uma forma condensada, né? Quando eu falo de condensado, não é leite condensado não, tá, galera? Condensado é quando a gente fala de diminuir, né? Compacto. Então, aí eles inventaram essa unidade de medida à parte, né? Mas a gente consegue relacioná-la com a outra unidade de medida, que o nome já é sugestivo. Hectare, se você parar para analisar, HM significa o quê? Hectare. Então, não tem como errar. Não tem como errar. 1 hectare, né? Porque hectare é plural, é igual a 1 hectômetro. Olha que legal. Bem parecido. E a gente acabou de aprender que 1 hectômetro ao quadrado, perdão que eu esqueci de falar que é ao quadrado, 1 hectômetro ao quadrado é igual a 10 mil metros quadrados. Olha que legal. Muito fácil, né? Bem tranquilo. Agora, o desafio é o quê? Qual é o valor do lado do quadrado em metros? Então, vamos descobrir, né? Qual vai ser a lógica? Nós vamos partir do que nós conhecemos, tá? Nada do que a gente não conhece. Nós já sabemos que 1 HA é igual a 1 HM ao quadrado, hectômetro ao quadrado. Então, 100 HA é igual ao quê? 100 HM ao quadrado. Porque se eu multipliquei por 100 aqui, também multiplico por 100 aqui. Para não perder a igualdade, né? Porque é 1 para 1. Se aqui fosse 2 HA, né, hectare, aqui seria 2 hectômetros. Então, é sempre nessa proporção. Se aumenta 1 aqui, aumenta 1 aqui. Se aumentou 100 vezes aqui, aumentou 100 vezes aqui. Beleza. A gente já sabe esse primeiro passo. O segundo passo
Se 1 HM ao quadrado é igual a 10.000 metros quadrados, opa, o que eu fiz? Ah, não. Metros quadrados. Então, 100 HM, né, hectômetro ao quadrado, equivale a quantos metros quadrados? Isso aí. A gente acrescenta 2 zeros, né? Que vai dar 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de metros quadrados. Agora, nós temos que ir na nossa definição básica de quadrado. Porque a gente já sabe, eu não falei ainda de fórmula, mas a gente tem mais ou menos uma noção de como que se faz, né? Que é base vezes altura. Tá? Então, a gente tem que pensar em dois números que se multiplicam, né? Dois números iguais que se multiplicam, que dá 1 milhão. E a gente já viu isso. Lembra-se de quando a gente está falando que é 1 milhão, é muito simples. 1 milhão a gente consegue escrever ele numa potência quadrada, né? Um número multiplicado por ele mesmo, porque quando a gente está falando de potência quadrada. Então, eu posso falar simplesmente que o lado desse quadrado é isso aí, 1.000 metros, né? E aqui também vai ser 1.000 metros. Por quê? Por quê, professor? Vamos lá. Como que a gente faz a área? Base vezes altura. Ou lado vezes lado, que nesse caso os lados são iguais. Então, a gente vai fazer 1.000 vezes 1.000. Lembre-se, repete a quantidade zero e multiplica o número inteiro. Nós temos quantos zeros? 6. Então, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora, vamos multiplicar 1 vezes 1. 1. E aí, a unidade, né? Óbvio, ao quadrado. Metros quadrado. Então, nós conseguimos descobrir o lado desse quadrado. Pode ter questão assim na prova? Pode. Pode não ter? Também não pode. Entendeu? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Vamos lá. Agora, nós temos um exemplo muito complexo para fazer, por exemplo, achar o lado. Aqui não tem como achar um lado 0,35 km ao quadrado. Aqui a gente não consegue, nós seres humanos, além da só a máquina que consegue achar uma raiz quadrada ou um número multiplicado por ele mesmo que dê 0,35. Então, nós já sabemos que o caminho aqui não é resolver por essa forma, tá? Eu já vou dando uma dica. Aí eu chego para vocês e falo assim, eu quero saber essa área em relação, vamos lá, a, sei lá, decâmetro ao quadrado. Como que a gente pode transformar 0,35 km ao quadrado em decâmetro? Então, como que nós vamos fazer isso? Bem simples. Primeiro, vamos aqui escrever a nossa reta, né? Porque fica mais fácil para a gente. Então, a gente tem km, aí nós temos depois hm, depois nós temos o DAM. Tá, beleza. Por enquanto, é isso que importa para a gente. Nós vamos sair do maior para o menor. Então, nós já sabemos que nós vamos multiplicar, correto? Todo mundo concorda comigo? Beleza, então a gente vai fazer uma multiplicação. Então, a gente vai pegar 0,35, certo? E vamos multiplicar por alguém elevado ao quadrado. Vocês concordam comigo? E quem vai ser esse cara elevado ao quadrado? Isso, aquele que falou assim, tio, tem que primeiro contar quantas vezes para chegar no DM. Beleza, então, 1, 2. Beleza. Se fosse de forma linear a transformação, a gente ia lá e multiplicava por 100. Como a gente está falando de uma superfície, a gente tem que multiplicar por 100 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 0,35 vezes 10.000. Vocês concordam comigo? Não fiz nada demais. Simples assim. Então, eu posso responder que 0,35 km ao quadrado é igual ao quê? Nós temos 4 zeros aqui, então eu tenho que andar com essa vírgula aqui 4 vezes. Então, eu já vou repetir o 35, certo? Porque para sair daqui, de trás da frente do 3, para chegar até atrás do 5, nós temos que andar o quê? 1, 2 vezes. Então, para completar 4, eu preciso acrescentar mais um 0, 3, 4. Certo? Então, isso aqui é dm ao quadrado. Viu como que é bem simples? É a mesma coisa que transformar uma coisa linear. Tá? Aqui só tem que ter cuidado
porque é superfície, então a gente sempre vai estar elevando ao quadrado, tá? Esse foi um exemplo bem simples, mas nós iremos fazer a atividade do livro na página, deixa eu ver aqui, 273. Então, eu vou pedir para vocês entregarem até sexta-feira, tá? Até meia-noite sexta-feira. Quem entregar sábado, eu já vou ficar meio chateado com vocês, e aí o negócio vai ficar feio. E segunda-feira, às 7 horas, nós vamos estar conversando sobre esse assunto, tirando as dúvidas de vocês e podendo estar fazendo exercício junto para continuar a nossa saga através das áreas, tá? A gente vai agora aprender área utilizando as fórmulas, tá? Aí eu vou comentar um pouco sobre fórmula, comentar um pouco sobre as figuras geométricas mais utilizadas e nós vamos fazer o exercício da página 281. E assim, eu vou pedir para vocês, né, através desse vídeo já, ir adiantando esse exercício. É para copiar a página 280 e 281 do exercício 1 até o 12. Não precisa fazer desenho, tá? Onde tem desenho, só bota a letra A, B, C e D, que é no caso da 1. E é para copiar apenas as perguntas, tá? Sem desenho, ok? Então, eu agradeço a compreensão, peço desculpa pela demora, mas a internet não estava estabilizando, estava faltando luz toda hora. E segunda-feira nós voltamos e com certeza a gente vai conseguir fazer tudo certinho e vocês vão aprender, tá? Tenha calma, principalmente você, Manuela. Um abração e até segunda-feira.